A primeira e mais evidente das novidades está na barra de tarefas, que agora mostra apenas ícones. Os programas mais acessados podem ser arrastados do menu iniciar para dentro dela e organizados na ordem mais conveniente. Quando o mouse passa, o Windows mostra uma miniatura do que está acontecendo naquele programa e fica mais fácil alternar entre janelas. Clicando com o botão direito, aparecem os documentos abertos recentemente e as funções mais usadas. Arrastando um programa à esquerda e outro à direita, fica fácil organizar a tela para trabalhar com duas ferramentas ao mesmo tempo. E se muitas janelas estiverem abertas, dá para limpar a área de trabalho chacoalhando só aquela que está em uso. Ao lado do relógio só ficam ícones realmente importantes. Todos aqueles programinhas que disputavam a atenção agora estão escondidos dentro dessa caixa, e esta bandeira reúne os avisos de segurança que o Windows precisa informar. Falando em avisos, o Windows 7 faz menos perguntas que o Vista. Para usuários avançados, o painel de controle ganhou algumas simplificações e está mais fácil configurar uma rede interligando vários computadores. Outra novidade são as bibliotecas. Elas não são uma pasta de verdade, mas agrupam em um único lugar todos os documentos, músicas, fotos e vídeos, espalhados no disco e em outros micros. Pastas acessadas com frequência ganharam um atalho na seção Favoritos. Toda vez que um programa pergunta onde salvar um arquivo, elas estão na tela para agilizar a organização. No menu iniciar, a caixa de busca está mais eficiente. Além de achar documentos, programas e configurações, o Windows 7 também pesquisa na internet com o Bing, o buscador da Microsoft. Entre as ferramentas atualizadas, o editor de vídeo Movie Maker ganhou efeitos e transições novas e aceita mais formatos de vídeo. O Media Player também produz mais formatos de vídeo e de áudio, sem exigir a instalação de codecs baixados da internet. O novo Windows é mais compatível que o Vista, com os programas e equipamentos antigos. Além disso, seu desempenho é melhor do que o do Vista em computadores menos potentes. Boa notícia! Com base no seu conhecimento sobre o Windows 7, o que você acha sobre esse novo sistema operacional em relação às versões anteriores? Até onde eu sei, a Microsoft assinou um contrato com as empresas que a cada 2 anos ela tinha que desenvolver um sistema operacional novo. E desde quando ela desenvolveu o Windows Vista, ela vem sendo alvo de muitas críticas. O Windows 7 foi uma forma que a Microsoft encontrou de recuperar o prestígio com relação ao sistema operacional. Outra coisa importante é que o Windows Vista ele revolucionou com relação à aparência, né? Ele tinha um visual bastante interessante, porém ele não atendia muito bem com relação a custo-benefício. Com relação a custo, existiam 2 fatores que prejudicavam o consumidor, na realidade pesavam no bolso do consumidor. O primeiro era o fato das licenças do software ser muito caras. O segundo fator, com relação a custo, é que se o usuário não tivesse uma máquina tão atualizada, ele ia ter que gastar mais um pouco para fazer um upgrade na máquina para poder suportar o sistema. Porque ele era muito pesado, né? E se pelo menos o usuário tivesse 1 GB de memória, ele não ia conseguir rodar. Com relação a benefícios, ele estava deixando muito a desejar porque estava apresentando muitos erros de programação, muitos problemas com compatibilidade, né, com aplicativos que vieram no Windows XP. A pessoa que tinha um programa que rodava legal no XP não conseguia fazer ele rodar bem no Windows Vista. Muitas vezes o programa nem abria ou ele nem conseguia instalar o programa no Windows Vista. O Windows 7 nada mais foi para a Microsoft que uma tentativa desesperada de recuperar o prestígio deles com relação ao sistema operacional. A grande jogada deles no desenvolvimento do Windows 7 foi pegar do Windows Vista somente o que era bom. O que estava apresentando problemas, eles reescreveram todo o código, né, baseado no sistema que já vinha dando certo para o Windows XP. Então muita gente diz, muita gente fala, que o Windows 7 foi desenhado em cima das características do Windows XP, porém com uma aparência do Windows Vista. Descrevendo toda a parte que tinha ficado errado no Windows Vista, eles conseguiram atingir um nível de performance do sistema que ele consegue aproveitar melhor o hardware que você tem na sua máquina. Com essa técnica de melhor utilização do hardware que eles desenvolveram, o Windows vai utilizar o que for necessário somente quando for necessário, o que gera para nós usuários a impressão de que ele é mais leve. Quais são as vantagens que os usuários terão ao utilizar o Windows 7? Bom,
sem dúvida, a primeira vantagem é a melhor utilização do hardware do computador. Principalmente para as máquinas que possuem processadores com 2 núcleos de processamento, que são os cores duplos, as máquinas que possuem 4 núcleos de processamento, que são os quad-core, e assim vai. Outra vantagem é que possui um sistema de compatibilidade bem mais demorado que tinha no Windows Vista, porque o do Windows Vista era até essa enganação. Agora o sistema de compatibilidade do Windows 7 realmente funciona. Outra vantagem é que o Windows Aero está bem mais leve que do Windows Vista, né? Então você não precisa ter uma placa de vídeo tão potente como o Windows Vista necessitava. Uma novidade bastante interessante para quem trabalha como técnico de informática é que, instalando o Windows 7, você não vai precisar se preocupar com driver nenhum, porque a partir do momento que você termina a instalação, você roda o Windows Update e ele consegue buscar todos os drivers da sua máquina, né? Então você não precisa mais se preocupar com aqueles CDzinhos de placa-mãe, porque o sistema consegue acessar o banco de dados de drivers da Microsoft, né? E adaptar. O Windows 7 é ideal para pessoas que utilizam o computador para jogos, porque o fato de ele utilizar melhor o hardware do computador, ele também foi desenvolvido para ser 100% compatível com aquela tecnologia chamada DirectX 10, que é a tecnologia que torna o ambiente e os personagens dos jogos muito parecidos com a realidade. E quais são as desvantagens? Bom, para usuários que vêm do Windows XP, uma das principais desvantagens é que eles vão sentir esse sistema operacional Windows 7 um pouco confuso, porque é uma mudança radical no layout dos formulários, das telas, né? Então quem está acostumado com o Windows XP vai ter que praticamente reaprender a utilizar o Windows 7, porque é bem diferente. Outra desvantagem é que, apesar de ele ocupar menos espaço do que o Windows Vista ocupava no HD, ele continua ocupando 8 GB de memória. O Windows Vista ocupava cerca de 11 a 12 GB, enquanto o Windows XP ocupava 1,5 GB apenas de HD. Apesar do Windows 7 para muita gente ser uma novidade ainda, ele já foi apresentado para a Microsoft há quase 2 anos atrás, né? E devido àquele contrato que a Microsoft tem de gerar um sistema operacional novo a cada 2 anos, em 2010 eles já têm plano de lançar o projeto do Windows 8, no qual eles já estão trabalhando em cima, né? E no qual já foram até divulgadas telas desse novo sistema operacional. Conhecimento sobre o Windows 7, o que você acha desse Eu não estou olhando para ela. E eu não estou olhando para você. Conhecimento sobre o Windows 7, o que você acha? Bom, desde que a Microsoft desenvolveu o Windows Vista, até uma coisa risada. Mas você precisa olhar para a câmera, a boca dela. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Tá. Estou gravando. Mas que mosquito já tá? Não sai. Deixa eu fazer uma pergunta. Então eu vou falando de um pouquinho, depois... Mas você já falou, é Não, isso? mas bem pouquinho. Então vai. Oi? Bom, o poder computacional